vocês, e eu vou falar muito, a gente fala ultimamente sobre, a gente usa um termo que é recente, que é o termo globalização. Nesse sentido, como ele é usado por esses autores que eu apresentei, ele é muito recente. Porque assim, a globalização, ou seja, a mistura, as interferências de cultura, as interferências que eu exerço quando eu viajo para o Rio de Janeiro e converso com os meus amigos e falo para eles na impressão que um cara que nasceu em Castro e mora em Curitiba, vai para o Rio de Janeiro, tem da praia de Copacabana, por exemplo, modifica um pouco a visão daquele cara que é meu amigo, que é carioca, que nasceu no Leblon, olha para a praia de Copacabana, mas ao ouvir eu falar sobre a praia, ele vai, porra, nunca tinha pensado nisso, porque eu sou um outro cara. Eu sou um outro cidadão, nem mais nem menos. Então, assim, essa troca de influências identitárias, de influências culturais, ela sempre existiu. Isso não é novo, né? Desde que o homem é homem, alguém pega a sua malinha, briga com a mulher, vou abandonar você e vai embora, ou briga com o marido, tchau, deixa os filhos com o marido e vai embora. E vai para uma outra vila, exerce influência sobre a outra, recebe influência também. Então, assim, nesse sentido, o termo mundialização não é novo, né? E mesmo globalização. No sentido utilizado por esses autores, e no sentido que eu vou utilizar aqui, muitas das vezes, ele é novo. Então, assim, quando eu falar em globalização, vocês têm que entender essa troca de influências, naturalmente, mas inseridas num mundo onde a comunicação é imediata. Então, assim, é muito diferente hoje eu falar para vocês gravarem em áudio e vídeo, fazerem uma ediçãozinha ou no celular, aí terminou o nosso encontro, vocês vão lá, botam no YouTube e um cara de Bangladesh que fala português, por acaso, está pesquisando alguma coisa, digita alguma palavra-chave e cai no Ulisses falando aqui na mesma hora. Então, assim, isso é inédito na história da humanidade. Isso tem, no máximo, 40 anos. Né? A internet, na verdade, comercialmente falando, é da década de 70, né? Nos Estados Unidos. Se difunde para o mundo inteiro a partir dos anos 80, sobretudo anos 90. No Brasil chega nos anos 90. Então, assim, globalização, como a gente trata, como eu vou tratar aqui, é a troca de influências, a troca de identidade, a troca de... Eu falei, me fugiu o termo. Não era troca, né? Mas enfim. São os mecanismos de influências que nós temos em nível global, né? Mas inserido no mundo de comunicação imediata. Isso é novo. Isso interfere em tudo. Significa que o cara que nasce em Calógeras, você sabe onde é que é Calógeras? Alguém sabe? Porra, moça. Lastimável. Calógeras. Norte do Paraná, do lado de Venceslau, tem umas moças bonitas lá. Calógeras. Fica entre Arapoti e Venceslau Brás. Arapoti vocês conhecem? Já ouvi falar. Como? Porra. Mal informado, não pode assim. Então, o cara de Calógeras pode ser tão mundial, tão universal quanto um cara de Nova York. É claro que a gente tem que levar em consideração aí os poderes de massificação da televisão, né, de divulgação, de marca, enfim, de tudo isso. Mas, num certo sentido, o poder de disponibilizar em nível global, ele está contido na ação do cara de Calógeras e no cara de Nova York. Essa é a diferença dos tempos modernos, né? Então, assim, no caso das ações voltadas para um mercado de produção artística, isso mudou o panorama global. Porque assim, ó, vou dizer uma coisa para vocês. No final dos anos 80, eu fiz uma viagem, fui para o Machu Picchu. Aí eu fiz aquela caminhada Inca. Alguém já foi para lá? Quando puderem, vão. É uma viagem barata, bem barata, se comparada a qualquer outra, inclusive comparada à viagem aqui no Brasil. E é maravilhosa. Eu fiz com muito pouco dinheiro, fiz com $300, nem 300 eu tinha 290. Voltei, no último dia estava sem nada, mas foi maravilhoso, fiquei quase 30 dias, então dá para fazer com muito pouco dinheiro.
E eu fiz a caminhada Inca, que é uma caminhada que você faz no meio dos Andes. São 42 quilômetros, você sai de uma cidade, que é mais ou menos uma cidade, e termina no Machu Picchu, uma visão maravilhosa, naquela coisa, naquele patrimônio da humanidade. Bom, 42 quilômetros no meio dos Andes, você sobe a 4.000 metros, desce a 2.000, você, no segundo dia você está xingando todo mundo. Porra, você passa 2 dias subindo, porra, não aguento mais subir. Daí você chega lá em cima, puta, começa a descer. Um dia depois você está, porra, não aguento mais descer, porque é horrível. Né? Então, assim, nada é tão cansativo quanto fazer essa caminhada ainda. Estávamos lá no meio do nada, dos Andes. Muito frio, de vez em quando se encontrava um turista, mas tinha nada, só mata e caminho. Aí, numa das colinas, lá no fundo, a gente cansado, eu olho lá para o horizonte e vejo um pontinho vermelho. Daí, puta, o que será um pontinho vermelho no meio dos Andes, né? Não sei, algum boliviano, algum peruano lá com uma camiseta vermelha, uma camisa vermelha, né? Parado, olhando para o nada, né? A gente começa a se aproximar, o pontinho vermelho, obviamente, vai crescendo. Aí, quando a gente chega uns 100, 200 metros, eu vejo que esse pontinho vermelho é uma placa. Claro, uma placa do lado de fora de uma casa. Aí eu penso comigo, não é possível. No meio do nada, não posso ter uma placa vendendo alguma coisa vermelha. O que eu penso quando é uma placa vermelha? O que eu penso? O que é? Coca-Cola. Falei, não é possível. Não vai ser, né? Aí quando a gente chega mais perto, era uma placa da Coca-Cola. No meio do nada. Aí eu falei, bom, isso aqui deve ser por engano, alguém trouxe alguma vez isso aqui, mas eu não vou encontrar uma Coca-Cola aqui. Cheguei lá, tem Coca-Cola? Tem gelada ou sem gelo? Tinha Coca-Cola gelada ou sem gelo. Isso é uma eficiência de distribuição que está diretamente relacionada ao poder econômico. Então a Coca-Cola tem dinheiro para pagar alguém, para divulgar sua marca em âmbito planetário, ao ponto de eu saber, muito longe de ver uma placa, imaginar que aquela placa poderia ser Coca-Cola. Eu nem tinha visto o que estava escrito, mas eu imaginei, porque é vermelho, isso é o poder de marca, vinculado ao poder da grana, certo? Então, ela também paga alguém para levar com mulas até lá, no nada, o seu produto, para que esteja disponível para mim, um turista, morrendo de sede, que, claro, compra uma Coca-Cola gelada, no meio dos Andes, certo? Então, assim, esse mundo globalizado, ele tem, obviamente, coisas maravilhosas acontecendo. O cara de Calógeras, que vocês um dia vão conhecer, pode colocar o seu produto da mesma maneira que o cara de Nova York ou o cara de Bangladesh. Mas tem uma diferença. O cara de Calógeras dificilmente vai ter dinheiro para fazer com que nós de Curitiba saibamos do seu produto da mesma maneira que o cara de Nova York vai fazer. Então, assim, existe uma diferença ligada ao poder econômico desses dois personagens, certo? Concordamos com isso? Então, assim, nesse sentido, estamos de acordo que a globalização sempre existiu, as interferências culturais sempre existiu. E, de uma certa maneira, quem pôde mais sempre teve mais. Quem pôde menos tinha o poder de escolha de chorar menos ou chorar mais, na medida em que obedecia ou desobedecia quem podia mais. Então, assim, o que isso tem a ver com políticas públicas para a cultura? Ora, num mundo globalizado, as políticas públicas para a cultura existem para compensar essa diferença de poder econômico, para dar poder àquele cara de Calógeras, para dar um direito mínimo a ele de divulgar o seu produto, claro, que não nas mesmas condições do que o cara de Hollywood, mas para dar pelo menos condições para que ele continue subsistindo, comendo 3 vezes ao dia, não sei o quê, com o seu produto. Então, as políticas públicas, elas nascem num mundo globalizado, voltadas por princípio para segmentos da população, para nós que não temos dinheiro, voltadas para nós, para a nossa produção, enfim, para criar uma oportunidade para nós. As políticas públicas, por princípio, não são voltadas para o mercado consumidor de massa. Ou seja, a grande indústria do cinema, por princípio, não estaria contida nas ações das políticas públicas para a cultura. Há
através da sua pressão de lobbies ocorridos no Brasil e fora do Brasil, ela acaba tendo poder, ela acaba tendo alcance nesses mecanismos. Então assim, a grande indústria já tem dinheiro, a Coca-Cola, vamos usar o exemplo da Coca-Cola, ela tem dinheiro para levar o seu produto no meio dos Andes, coisa que a Cine, por exemplo, não teria, certo? Comparando a um produto nosso. E ela, com o passar do tempo, também passou a ter direito a utilizar os mecanismos de políticas públicas para a cultura que foram criados para incentivar a Cine a levar o seu produto lá também para os Andes, para competir em pé de igualdade com a Coca-Cola. Então assim, quando a Coca-Cola começa a ter acesso a esses mecanismos, a gente começa a ter reproduzido nas ações públicas a mesma dinâmica que a gente tem no mercado. Ou seja, quem tem mais dinheiro sempre pode mais. Então, o que eu estudei na minha pesquisa de doutorado foi exatamente isso. Como isso vem acontecendo nos países, a partir de que época, a partir de que momento, em que região do mundo e quais são as alternativas, as soluções que os estados nacionais, os países, os estados, no caso do Brasil, dos municípios, encontram ou têm tentado encontrar para corrigir eventuais problemas desses mecanismos.